A gente faz só explicando aí para o Luiz, né? Que o Luiz está na primeira participação dele na nossa aula de hoje. Então, no final, Luiz, a gente faz essa conversação entre os alunos aí. E o mais importante, quando os alunos conversam entre si, é o entendimento. Então, na conversação entre os alunos, a gente tolera alguns erros, acontece erro e tudo mais, mas o mais importante é que eles consigam se comunicar. Então, eu costumo não interromper, né, a conversação entre alunos para ficar passando. Só quando acontece casos mais, vamos dizer assim, complicados, que foi o caso que ela disse sobre o never. I'm going to the never. É uma palavra desconhecida, mas eu vi que ela quis dizer aniversário. Mas não existe esse never em inglês. Então, aí o Maurício já não estava entendendo. Never? Como assim never? Aí eu captei a mensagem, não, calma aí. Never é só falar aniversário. Aniversário é festa, go to the party. Então, quando existe aí sim um não entendimento na conversação, aí interrompe. Né? Mas quando os erros não interferem no entendimento da conversa, os alunos seguem conversando. Né? O mais importante é o entendimento. Isso daí no inglês é chamado inglês como língua franca e inglês como língua estrangeira. Né? Então, quando os alunos conversam entre si, eles não devem ter medo de errar. Eles devem ter medo de não serem entendidos. Errar vai acontecer, um errinho, uma preposição, mas você, né, dá aquele, no caso, ênfase ali no entendimento, né? Entendeu? Ok, passou. Professor, posso bem rápido? O Pode senhor, sim. na verdade, hoje eu estava um pouco assim, um pouco receosa de entrar, digo, ai meu Deus, porque veio um pouco, né, a insegurança, aquelas coisas todas, e aí eu lembrei dessa colocação, língua franca, e aí eu disse, não, peraí, eu estou aprendendo, né, eu tenho que ser ousada, eu vou entrar e vou, é interessante como a gente muda quando a gente, eu nunca tive esse entendimento. Quando você fala, o importante é você entender e você se fazer entendido, né? E isso me desbloqueou mais, sabe? Tanto é que eu até entrei tarde um pouquinho, né? Entrei um pouco atrasada, porque eu estava um pouco Isso aí. assim, receosa de entrar, né? Digo, ai, mas aí eu tive coragem. Então, quero dizer assim que tem sido muito bom. Eu estou me segurando muito nessa colocação, língua franca. Os meus erros, Isso aí. eu vou aprender mais e mais. Exatamente. E você é bom porque você vê que a informação tem, claro, não são todos, mas tem alguns alunos que conseguem entender bem e fazer bom uso disso, que é o que você tem feito, né? Porque assim, tem muitos alunos que se apegam nessa situação, não, tem que falar corretamente, perfeitamente. Enquanto eu não falar assim, eu não vou conversar. Então você não vai conversar nunca, porque você só vai falar corretamente quando você começar a falar. Se você ficar se privando de falar, você não vai falar nunca, entendeu? Então, por isso que existem pessoas que escrevem muito bem em inglês, lê muito bem, mas na hora de falar não consegue. Por quê? Não pratica conversação. Acha que conversar em inglês é carregar áudio no WhatsApp e mandar um áudio de 1 minuto, aí errou, puf, cancela o áudio. Aí manda outro, oh, não, cancela o áudio de novo, não, vou mandar outro. Na conversação em tempo real não tem isso. É ao vivo. Falou, entendeu? Né? Uma conversa ao vivo não é igual ao áudio no WhatsApp, que você fez 1 minuto, achou que errou, cancela, manda de novo. Não, é ao vivo. Então é um pensamento rápido, né? A conversação em tempo real você tem que pensar rápido. É entendeu, falou. Entendeu, falou. Não é igual um áudio do WhatsApp que você dá o play 20 vezes. Agora eu entendi, agora eu vou falar. Não, não é assim. Então, isso daí eu de vez em quando eu mando lá no grupo, né? O Luiz tá novo aí, não sei se ele chegou a ver, mas eu mando sempre esse videozinho falando dessa importância de você não ter medo de errar. Né? Os alunos, quando eles conversam, tem que errar mesmo. Mas se for entendido, a conversa entre eles está ótima, entendeu? Você tem que ser corrigido quando você está tendo sim a sua conversa com o seu professor, ele está lá para que você fale o mais correto possível. Mas aluno conversando com aluno não deve ter medo de errar. Aprendizes, né? Não devem ter medo de errar, devem conversar mesmo. E é para isso que eu criei o clube de conversação. O clube de conversação está lá para isso, para vocês praticarem inglês constantemente, porque eu sei que não vai ser em uma hora na semana que vocês vão conseguir praticar a conversação de vocês. Até porque, veja bem, a gente começou a praticar a conversação faltando 15 minutos para terminar a aula. Né? Uma aula só tem 1 hora, a gente tem que fazer o teste oral,
E aí, quando é que vocês vão conversar entre si? No clube de conversação, que fica aberto o dia inteiro, 24 horas. E eu já queria até deixar um convite para vocês aqui, tá? Maurício e Tânia, né? Vocês estão lá. Vocês teriam, já que vocês já estão conversando aqui, vocês teriam algum horário disponível amanhã, já para deixar previamente agendado aqui? Olha, Tânia, ou Maurício, eu tenho horário amanhã, 7 horas da noite, eu estou disponível. Então, quer dizer, além da aula, da reunião de moderação de 9 às 10, vocês podem conversar antes disso, mas isso tem que partir de vocês, entendeu? Poderia já ficar nessa aula aqui. Algum de vocês dois teriam disponibilidade nesse horário antes da reunião das 9? Sim ou não? Para mim, suficiente. Tem que ver o horário do Maurício aí. Okay. I have free time. Okay. I can't on the morning. No, only afternoon. I have free time. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte: esse negócio de combinar horário, o grupo está aberto. Tá. Você tem algum horário, Maurício? De manhã, de tarde, de noite? Algum horário? Você pode estar comunicando a própria Tânia pelo WhatsApp, né? Eu já tive alunos aqui que se formaram duplas, estão lá no clube de conversação. Então, assim, o que eu quero passar para vocês vocês têm que correr atrás disso. Vocês não podem ficar só com 1 hora de semana para conversar. Vocês não vão conseguir chegar muito longe assim. Certo. Entendeu? Só com 1 hora por semana. Enquanto essa vontade não partir de dentro de vocês, de você ver alguém que está disponível para conversar com você e correr atrás, vocês não vão melhorar. Entendeu? Quando eu estava aprendendo inglês em 2015, eu tinha esse problema de encontrar pessoas para praticar conversação. Então, eu ficava entrando numa posição de grupo. E eu lembro que na época eu achei uma menina da Argélia. A língua materna dela era árabe, né, a minha português, e nós conseguimos nos comunicar através do inglês. O inglês uniu a gente, pessoas de 2 países, e ela tinha muita disponibilidade para conversar. Então eu conversava direto, todo dia. E aí, está disponível qual horário para conversar? Mas era difícil de você encontrar alguém, né, de confiança, que não tivesse terceiras intenções, como tá cheio de pessoas com terceiras intenções na internet aí, não? Pessoas que realmente querem aprender. Então, o que eu quero passar para vocês é o seguinte: o clube de conversação, esse grupo do Skype que nós temos, dá essa opção para vocês, porque lá tem dezenas de pessoas só esperando vocês falarem assim: estou disponível para conversar 3 horas da tarde. Tem alguém disponível? É só isso, é uma simples frase dentro do grupo que pode fazer com que você pratique mais a conversação durante a semana, entendeu? E eu estou falando isso aqui para vocês também porque eu vou registrar esse vídeo aqui para colocar também lá no meu canal do YouTube para poder mostrar essa importância, porque vocês não podem mais dizer que eu não tenho ninguém para praticar a conversação. Vocês não podem mais dizer isso. Antes de você conhecerem o inglês de Diogo Medeiros, vocês podiam falar: poxa, queria praticar inglês, porque tem gente que aparece aqui assim: olha, eu queria praticar meu inglês com meu pai. Ninguém para praticar. Mas a partir do momento que vocês acham esse curso de inglês, né, o inglês de Diogo Medeiros, e vocês conhecem o clube de conversação, que tem dezenas de pessoas, esse problema de não ter ninguém para conversar, ele acaba, sim, porque ela está cheia de pessoas, mas a partir de vocês, entendeu? Então, eu já deixo aqui esse convite, né, para vocês interagirem entre si, aqui no Zap, no grupo e tudo mais, para tentar fazer isso, porque enquanto vocês não buscarem isso daí com constância durante a semana, 1 horinha só é importante, mas o que vai fazer diferença é muito mais do que isso durante a semana, tá bom? E eu tenho certeza que do jeito que vocês estão, vocês vão conseguir chegar muito longe, porque eu sei que vocês têm essa vontade aí, tá bom? Sim. Tanya, let's talk 2 p.m. Tomorrow. Yes, okay. Okay. 2 p.m. Between 2 and 3 p.m.
Entre 2 e 3 horas da tarde. Ok, ótimo. Oh, great. Aí eu esperarei você, então. Eu entro, é isso, professor? É como, eu já entro direto, né? Isso aí. Não, aí o que vocês vão fazer? Amanhã, um de vocês dois vai lá no grupo e diz: tem alguém disponível? Is there anyone available to talk? Né, que é a frase padrão que eu peço para escrever no grupo. Is there anyone available to talk? Ou escreve Maurício ou escreve você. A partir que um escreve, o outro vai lá e aparece: Yes, I am available. E aí o grupo inteiro já vai saber que vocês dois vão conversar 2h30, 3 horas. Então, além de vocês dois, podem entrar outras pessoas para conversar com vocês. Tá bom? Tá bom. Ok. Isso daí vira um costume de vocês e que assim vocês conheçam outros e isso daí vai virando uma constância, né? Durante a semana. Vocês estão de parabéns.